Olá, seja bem-vindo a esta nossa live, onde o tema será: qual o nosso papel diante da providência divina? Para você que está ao vivo, acompanhando ao vivo, seja bem-vindo. Para você que está vendo através de uma gravação, não importa o dia ou a hora, seja muito bem-vindo também a esta nossa live, a segunda live deste nosso canal no Instagram. E também seja muito bem-vindo a você que está vendo essa gravação, não através do Instagram, mas também do YouTube, onde iremos colocar esta live assim que terminar, iremos colocar a gravação dela no YouTube. Para você que está assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo também. Vamos esperar para ver se alguém vai entrar. Shinaila Oliveira acabou de entrar. Seja muito bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Pode deixar aí nos comentários. Rosângela, seja bem-vinda, Rosângela. Bom dia, boa tarde. Boa tarde para quem estiver assistindo de tarde, boa noite para quem estiver assistindo de noite, né? Sejam todos bem-vindos. Coloquem nos comentários, por favor, ver se tá dando para ver, tá dando para ouvir bem. Aí, tá dando para ouvir bem. Vamos esperar só mais um prazinho para ver se entra mais alguém e já vamos dar início à reflexão deste tema de hoje. Um tema muito importante, a providência divina. E é um tema que às vezes a gente deixa passar. Às vezes a gente não confia realmente, não deposita a nossa confiança em Deus realmente. Então, a providência. E qual o nosso papel diante da providência? O Lucas acabou de entrar. Lucas, seja bem-vindo. Vamos lá, esperar só mais um prazinho e a gente já dá início. É muito bom falar com vocês aqui mais uma vez. Gostei de fazer live. Acabei demorando para fazer, né? Desde a primeira live até agora já passou bastante tempo, mas estamos aqui de novo. E contar rapidinho, enquanto vai chegando o pessoal, qual que é o contexto dessa live, né? Tipo, como que eu cheguei a pensar nessa live? Ontem, ao caminho do trabalho, eu estava indo escutando, eu gosto de escutar, né, um podcast, homilia, igual ontem eu escutando a homilia do Padre Paulo Ricardo. E aqui o caminho que eu faço para o trabalho é cerca de uns 40, 50 minutos de carro. Então, nada melhor do que aproveitar esse tempo para alguma coisa, né? Então, eu escutando uma aula do psiquiatra Ítalo Marcilli, do Guerrilla Way, né, o GW, que é um programa de treinamento de desenvolvimento pessoal dele, é o maior programa de treinamento e desenvolvimento pessoal da América Latina. Fazendo uma propaganda para ele, né? Mas E aí um dos temas lá ele foi falar sobre isso, foi falar sobre a intenção, né? Como treinar e ter uma reta intenção. Uma intenção de fazer aquilo bem feito, mas né, colocar uma intenção naquilo que a gente está fazendo, ajudar os outros e tal. E aí, ouvindo aquela live, eu tipo que deu aquele start assim, eu pensei assim, nossa, e se pensar tal coisa, assim, assim, assado? Aí pausei lá a live e mandei um áudio pra Shinaila, minha esposa, mandei um áudio para ela, falando, tem um tema assim, assim, assado e tal, eu tô pensando em fazer uma live amanhã sobre isso. Aí pronto, e cá estou eu para passar também esse, vamos dizer assim, né, esse insight que eu tive, essa luz que eu tive na minha cabecinha de pensar assim, não, mas isso, né? E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. E então tá lá, então vamos lá. Vamos dar início então, sem muitas delongas, vamos dar início a essa nossa live, começando pedindo a Deus a graça de permanecer sempre fiel a Ele, fiel à sua Santa Igreja, como é o papel dessa nossa página no Instagram, mais do que simplesmente, né, aqui a gente está não só simplesmente para catequese em si, mas também esse desenvolvimento pessoal como pessoa, porque esse tema vai tanto no sentido da catequese,
né? Porque a gente vai fazer uma reflexão até de uma passagem bíblica, mas vai também, mais além, um desenvolvimento como pessoa. Porque a partir do ponto que a gente tem um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento humano melhor, a gente vai ser uma melhor pessoa e vai ser um melhor cristão católico também. A gente não pode ficar só numa coisa e achar que aquilo ali vai servir completamente. Não, a gente tem que abranger muitas coisas. Então esse é o objetivo. Então é pedir a Deus a graça de permanecer fiel. Permanecer fiel em cada uma da vocação que a gente escolheu seguir, nosso estado de vida, se é casado, solteiro, seja o que for, e permanecer fiel a Deus e querer nos desenvolver cada vez mais para servir melhor a Deus e aos outros. O X da questão é esse. É a gente, quanto mais a gente se desenvolve, a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa personalidade, a gente é mais fiel a Deus e mais fiel ao outro também, mais capaz de servir a Deus e servir ao outro também. Então, dando início, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, ela que é a discípula, né, a maior discípula de todas, aquela que cumpriu realmente a vontade de Deus acima de tudo, pedir a ela a graça de permanecer fiel a Cristo e a sua Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, dando início, vamos fazer uma breve reflexão, uma breve leitura aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos... Deixa eu pedir aqui. Versículos 25 em diante. Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento e o corpo, mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vivais preocupados, dizendo, que vamos comer? Que vamos beber? Como nos vamos vestir? Os pagãos é que vivem preocupados com todas estas coisas. Vosso Pai que estás no céu, sabe que precisais de tudo isso. Ele sabe. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí, refletindo dentro desse tema, vou falar sobre a providência divina. Tanto é que é o tema, né, o título desta live. Qual o nosso papel diante da providência divina? E aí, qual o nosso papel? Você já se perguntou qual o nosso papel? Até ontem nem eu tinha me perguntado quanto a isso. Veio essa frase assim, veio para mim, né, uma iluminação para mim de, tipo assim, qual que é o nosso papel diante da providência divina? E aí eu vou tentar fazer uma analogia, mais ou menos, não sei se eu vou ficar bem claro. Primeiro, antes de tudo, antes de ir mais a fundo nesse sentido, vou falar um pouco de uma reflexão desta passagem do Evangelho. E aí a reflexão gira em torno do seguinte: a providência divina, o que é a providência divina? É confiar que Deus tem o melhor para nós.
Confiar que a gente não precisa se preocupar de pensar assim, não, mas o que que eu vou vestir? O que que eu vou fazer? Não, mas será? E agora? Eu estou preocupado, eu tenho conta para pagar e tudo mais. E o que que eu vou fazer? É confiar que Deus irá providenciar para a gente. É claro que depende da gente também. Aí não basta tipo assim, eu vou cruzar os meus braços e vou ficar aqui quietinho, que Deus vai providenciar tudo. Não faz isso não, senão não vai dar certo. A gente tem que trabalhar também, mas é trabalhar e não confiar apenas na gente. Porque uma questão assim complicada é que às vezes a gente trabalha, quer fazer as coisas confiando só em nós mesmos, como se a gente fosse dar conta de tudo, e não vai dar conta. A gente não dá conta. Quando a gente depende de Deus, a gente tem essa entrega, essa confiança em Deus, deposita a nossa confiança em Deus, fazendo a nossa parte, mas depositando a confiança em Deus, a gente consegue alcançar aquilo, porque Ele vai providenciar o melhor para nós. E às vezes a gente quer uma coisa, só que aí Ele vai providenciar algo melhor ainda do que a gente imagina. Tem até aquela frase, que de certa forma fica até certo um clichê, né? Deus não demora. Não, o que é? Fugiu agora. Fala sobre a questão da demora de Deus. Deus não está demorando, Ele está caprichando, alguma coisa nesse sentido. Mas é isso mesmo. É por quê? Porque às vezes a gente quer as coisas tipo assim, no estalar de dedos. Eu estava lendo ontem também uma reportagem, uma publicação de um padre, padre Gabriel Vilaverde, que ele fazendo uma comparação seguinte, que Jesus demorou 30 anos da vida dele, 30 anos se preparando para depois ele ir em missão, ele ir levar a palavra, o evangelho, a boa nova para as pessoas. 30 anos. Jesus, que é Deus, esperou 30 anos. E nós quer tudo em 30 segundos, ao alcance de um clique. Vai lá, clique e já quer tudo. Não, a gente tem que voltar a ter essa confiança de esperar a hora certa, esperar e fazer a vontade de Deus. Esse aí é o X da questão. E aí, dentro desse contexto, entra a providência, no sentido de que Deus irá providenciar. E aí, na leitura, vocês viram, a leitura do Evangelho. Deus veste até os lírios do campo, preocupa com as aves do céu, Ele não vai preocupar com nós, que somos seus filhos, criados à imagem e semelhança dEle? Então, por isso é necessário que nós deixemos as preocupações de lado e confiemos na vontade de Deus. Aí é o primeiro passo. E aí agora eu quero fazer uma reflexão no sentido do seguinte: a providência, às vezes a gente lembra da providência divina só naquilo que recebe. Não, então eu vou confiar na providência divina para receber. Então eu estou lá na fila daqueles que querem receber, querem ganhar. E aí Deus vai providenciar um trabalho, Deus vai providenciar um aumento de salário, Deus vai providenciar ali um bônus no emprego ali que vai conseguir fazer com que a pessoa compre um carro novo, ou seja o que for. Deus vai providenciar uma cura na doença, ou vai providenciar uma pessoa que vai indicar um remédio que aí vai sarar daquela enfermidade. Deus vai providenciar tudo. E aí eu quero fazer um comparativo, entrando já nesse tema do nosso papel na providência divina, um comparativo seguinte. A mesma coisa a gente imaginar vamos dizer assim, um sistema. Vamos pensar na ideia de um sistema, tipo um canal de distribuição da graça de Deus, um canal de distribuição da providência divina. E aí nesse canal da providência divina tem a fila daqueles que entram no canal da providência divina para receber, só que aí que eu quero entrar. Tem aqueles que entram, o ponto que eu quero chegar, tem aqueles que entram no canal da providência divina para dar, não para receber. Aí que é o X da questão. Porque pensa para você ver, é como se a gente fosse imaginar que nesse canal da providência divina tem aí 1 milhão de pessoas querendo receber, querendo contar com a providência divina. Só que aí do outro lado tem só 1.000 pessoas que estão querendo oferecer. Por quê? Mas por que oferecer se a providência divina? Deus usa de nós para ajudar os outros. Não é papel nosso, A missão nossa não é nós com Deus, nós com nós mesmos e nós com o outro. A gente não deve amar o outro, amar o próximo como a nós mesmos? Então é aí que entra o nosso papel na providência divina. E aí eu quero deixar esse desafio já de cara para vocês.
Pensem, reflitam sobre isso. Será que a gente está sendo mais o papel daqueles que querem receber ou daqueles que querem dar? Às vezes a gente não tem condição de dar nada, de oferecer nada. Por isso a gente está naquilo que está recebendo. Mas aí o desafio para nós é a gente fazer cada vez mais para a gente também poder oferecer. Porque aí pensa para vocês verem, mas é porque o mundo está muito difícil, as pessoas não estão conseguindo nada e tal, tem muita gente passando fome, tem muita gente isso. Né? A gente enumera um tanto de coisa ruim que está acontecendo. Mas e aí, será que a culpa, em parte, uma porcentagem dessa culpa do mundo está assim, não seria nossa também? Porque a gente não está se colocando no papel de entregar além de receber, de oferecer além de receber? Aí esse é o X da questão que eu queria entrar. O papel nosso diante da providência divina, às vezes já passou do momento que a gente está ali só para receber e já está no momento que a gente precisa oferecer. E aí, você tem oferecido a Deus? Oferecido ao próximo? Sendo esse vamos dizer assim, esse soldado da providência divina, sendo esse dispensador também daquilo que Deus tem oferecido para você? Esse é o X da questão que eu queria chegar. Esse é o papel que a gente precisa refletir se a gente está sendo isso. É claro, vai ter situação que a gente não vai dar conta. Às vezes a gente está custando ali, está tendo que, como se diz, cortar um dobrado para dar conta das contas, dar conta da casa, das despesas e tudo mais, a gente não consegue oferecer um centavo que seja, mas às vezes a gente consegue ainda. E aí eu quero chegar num ponto que eu estava refletindo sobre isso. E aí eu falo com propriedade no sentido que eu também não estou oferecendo o tanto que eu precisava. Aí que tá, eu também não estou. Só que aí me veio isso na cabeça, eu pensei assim, não, então eu preciso fazer isso. Então da mesma forma que eu preciso fazer isso, e quem sabe outras pessoas também se sentem tocados com isso e passam a fazer. E aí eu queria entrar num contexto, né? Hoje em dia, antes, sei lá, uns 5 anos atrás, eu nunca tinha visto falar dessa palavra. E hoje em dia ficou na moda falar, que é a procrastinação, a tal da procrastinação. Ah, eu estou fazendo isso não porque eu estou procrastinando. Ah, mas é porque eu tinha que trabalhar, mas eu tenho procrastinação. Como se fosse algo chique, né? Ah, eu estou procrastinando. Mas aí eu vou dar um nome para esse, né? Dar um nome verdadeiro para procrastinação. A procrastinação, sabe o que é? Preguiça. Quem procrastina, é porque eu estou procrastinando. Não, é um preguiçoso. A pessoa que procrastina, eu falo para mim também, que às vezes eu ficava, eu estou procrastinando, eu estou tendo a preguiça de fazer as coisas. Dá um nome certo. E preguiça é pecado. Aí tem um ponto também, preguiça é um pecado. E aí, o que isso tem a ver? Tem a ver no sentido do seguinte, a partir do momento que eu tenho preguiça, a partir do momento que eu procrastino, né, que eu estou sendo preguiçoso, às vezes eu poderia estar trabalhando mais, dando mais de mim. O trabalho ali que eu falo não é no sentido simplesmente de ir lá bater ponto na empresa e fazer as coisas, não. É trabalhar para Deus, trabalhar, né, com aquilo que Deus deu para a gente como os dons. E aí a gente deixa essa preguiça falar mais alto e aí não trabalha o tanto que precisa, não serve aos demais o tanto que precisa e no final das contas, quem sai ruim nessa história? Quem que fica atolado nisso? Nós, porque poderíamos estar melhor do que estamos, e também o outro. Ah, mas por que o outro? Aí retorna lá naquele contexto que eu falei do canal da providência divina. Será que às vezes se a gente trabalhar mais, servir mais, estar mais, oferecer mais de nós para o outro, a gente não vai trabalhando mais e aí, saindo da posição daquele que apenas recebe, a gente possa passar para aqueles que oferecem também. Aí é o X da questão. Aí que é necessário a gente refletir. Porque será, né? Qual que é a nossa... Primeiro ponto, então. Qual que é a nossa posição diante da providência divina? Eu estou naquela categoria ali dos que estão só recebendo ou dos que estão oferecendo também? Aí, a partir dessa reflexão, a gente pensar... E aí, será que eu posso oferecer mais? Se eu estou recebendo, só recebendo, será que eu posso passar a oferecer? Nem que seja um pouquinho. Nem que seja, não precisa oferecer no sentido de, eu vou ter que dar dinheiro para os outros, vou ter que dar, não. Às vezes uma conversa. Às vezes, né, aí que eu quero entrando, né, um pouco a fundo dessa questão da providência, às vezes a gente imagina a providência só como dar alguma coisa. Fulano está precisando de alimento.
Mas às vezes a oração da pessoa a Deus é pedindo para Deus uma amizade sincera. Às vezes tem alguém no mundo, alguém perto de nós, que está rezando para Deus pedindo uma amizade sincera. Deus, me dê uma amizade, uma pessoa que eu possa me ajudar, me aconselhar, que eu possa ser amigo de verdade diante de tantas amizades ruins que está tendo aí, que nem pode se chamar de amizades. Me dê uma amizade. E aí, como é que Deus vai providenciar uma amizade? Ele vai usar daqueles que estão oferecendo. E quem sabe é você que está aí na lista aí dos que está só recebendo, é você essa amizade que poderia estar sendo oferecida por Deus para aquela pessoa. Pense nisso. Olha para vocês verem. Se a gente for analisar tudo a fundo, for refletir, eu acho que eu vou ficar aqui falando um tempão. Eu não quero delongar muito não. Quem sabe a gente reflete mais a fundo sobre isso. Mas pensa para você ver. Tanto que a gente pode oferecer e a gente não oferece por preguiça. E aí é preguiça mesmo, não é procrastinação, não, é preguiça. E aí, porque às vezes a gente pensa, eu sou um procrastinador. Ah, é como se fosse alguma coisa chique, né? Nossa, eu sou um procrastinador. Ah, não, você é um preguiçoso, eu sou um preguiçoso. Então eu poderia estar oferecendo muito mais, mas não estou. Então eu vou fazer dar mais de mim, fazer esse compromisso com Deus de oferecer um pouquinho a mais. Não precisa ser aquele montoeira de coisa de uma vez, não. Pode oferecer 1%, 0,1% que puder oferecer por dia. Já vai ser uma diferença tremenda lá no final. Então, que a gente possa ser assim, né? Refletir diante desse papel nosso na providência divina e pensar qual que é o nosso papel? Será que eu poderia oferecer mais? Será que eu poderia deixar de lado a preguiça e oferecer mais? Que seja uma palavra amiga, que seja um conselho, que seja uma entrega mesmo ali, um serviço de entrega, de um alimento para aquele que precisa, de uma esmola para aquele mendigo que pede na rua. Seja o que for, uma palavra amiga, um ouvido. Só escutar. Às vezes tem tanta gente aí que está pedindo a Deus e está até ficando cada vez mais doente, querendo alguém para o ouvir, para o escutar. Só isso. Às vezes a gente vai chegar perto da pessoa, vai estar lá só escutando. A pessoa precisa de alguém e está pedindo a Deus em oração alguém só para o escutar. E às vezes pode ser você que está aí me ouvindo agora, que seja ao vivo ou que seja na gravação. Às vezes é você que pode ser você pode desempenhar esse papel na providência divina e por preguiça não está desempenhando. Então, fica essa reflexão para nós. Fica essa reflexão, qual é o papel nosso diante da providência divina? Que fica essa pergunta, né? O tema dessa live, se quiser assistir ela depois para refletir um pouco mais, quem sabe depois a gente faz até outra live, convida alguém para poder falar mais a fundo sobre a providência divina. Aqueles que estão lá, porque eu conheço muitas pessoas que confiam a vida 100% na providência. Estão me ouvindo, pessoal? Parece que deu uma pausa aqui no vídeo. Caiu aqui a conexão. Vocês estão ouvindo? Coloquem no comentário, por gentileza. Deu uma pausa aqui no vídeo, eu não sei se caiu a conexão, o que foi, mas eu vou continuar falando. Deus ajude que fica gravado aí, para não perder o foco. Mas que seja isso, né? Lembrando lá, eu conheço pessoas que confiam plenamente na providência divina e entregam a sua vida, né? Entregam e confiam em Deus, pedem a Deus aquilo, coisas assim que a gente pensa assim, não, mas isso é uma coisa trivial, uma coisa tão simples, mas eles confiam na providência. E aí, Deus está ali para poder providenciar através de alguém. Então lembre-se disso. Para Deus ser providente na sua vida, na vida dos outros, ele vai precisar de alguém. E às vezes vai ser alguém que vai vir e vai providenciar na nossa vida através de Deus. Mas às vezes será nós que precisamos providenciar através de Deus na vida de alguém. Então que possamos refletir sobre isso, sobre esse papel nosso na providência divina.
Eu gostaria de deixar, né, esse desafio para nós. A gente passar a ter menos preguiça. Se a gente pode, sei lá, se a gente tem gente que pode ser que estudando mais vai conseguir ser mais entregue aos demais, vai poder servir mais aos demais, servir ao outro através do estudo, porque às vezes a profissão demanda um estudo maior. Então acorde 30 minutos mais cedo, durma 30 minutos a menos, não vai fazer falta nenhuma. E estude. Ou às vezes você percebe que o seu papel na providência de vida é rezar, é interceder pelos outros. Então vai dormir 30 minutos mais cedo, mais tarde, ou acorde 30 minutos mais cedo, 20 minutos, 10 minutos do seu tempo que você tirar para rezar para Deus, conversar com Ele, fazer as suas orações. Então é isso. Ou então, se é lá conversar com as pessoas, escutar as pessoas, oferecer-lhe um alimento para aquele que precisa, para aquele que pede uma esmola, seja o que for. Mas não deixe passar essa oportunidade de ser, né, de ter esse papel diferente na providência divina. Mais do que apenas receber, mas também oferecer. Quem sabe, se muito mais pessoas passassem a querer oferecer mais do que receber. Imagina, né? Igual eu fiz a comparação, tem lá 1 milhão querendo receber e só 1.000 querendo oferecer. E se mudasse? E se mais pessoas, né, pudessem estar oferecendo? O que seria o mundo? Tanto que iria mudar, tanto que iria melhorar. Então, que possamos ser essa resposta para Deus, dar essa resposta para Deus, querer procurar o melhor a cada dia, oferecer um pouco mais de nós a cada dia. Deus abençoe você que acompanhou ao vivo essa live. Eu vou tentar, né? Não sei que esse Instagram às vezes salva a live, às vezes não salva, mas se Deus quiser salvando, eu vou deixar ela, né? Deixar ela salva aí no perfil. Então depois vocês acompanhem lá, enviam ela para alguém. Se é que isso ajudou vocês de alguma forma, envia para alguém ver a gravação. Eu vou tentar também salvar no YouTube, criar um canal lá no YouTube para colocar, porque nem todo mundo tem Instagram. E já que a gente precisa oferecer para todo mundo, a gente tem que ir aonde todo mundo está. A gente divulga aqui no Instagram e joga lá no YouTube. Então que fique essa mensagem para vocês. Sejamos, né, mudemos às vezes, pensemos primeiro, refletimos qual é o nosso papel diante da providência divina e possamos oferecer cada vez mais para Deus. Cada vez mais, cada vez mais. Não somente querer receber, mas também querer oferecer. Então é isso. Agradecer a presença de todos ao vivo. Agradecer a você que está vendo a gravação, seja no Instagram ou no YouTube. Deus abençoe você. Até mais e até alguma outra live. E outra coisa, só deixar um recadinho, né? Vamos nossos comerciais, nossos avisos paroquiais. Acompanhe a página. Vocês viram lá, não sei quem, né? Às vezes de vocês estão acompanhando. Todo dia a gente está colocando aqui no Instagram um lembrete, uma imagem bonitinha assim no fundo, uma imagem de fundo bacana, e um lembrete que é uma frase de algum santo ou alguma pessoa da igreja. Um lembrete para nós, para o dia de hoje. Hoje, se eu não me engano, a frase que a gente colocou é de Santa Teresinha do Menino Jesus. Acompanha lá, vai nos stories e acompanhe. E mesmo para você que está vendo esta live depois, que não é mais a imagem de Santa Teresinha, é só ir lá nos destaques do perfil, acesse o perfil, aí lá na bio, para baixo da bio tem uma bolinha escrito lembrete. Clica lá que você vai ver todos os lembretes já lançados até hoje, desde o começo que a gente lançou. E não tem data, aí vocês podem, é atemporal, serve para qualquer dia. Então pode compartilhar com as pessoas, pode tirar um print. Se você tiver canal no Telegram, lá no link da bio tem um link que vai direto para o canal nosso do Telegram e todas as imagens eu jogo lá, as imagens. Então dá para vocês baixar ela lá também numa resolução melhor, para vocês compartilharem com quem vocês gostam. E é isso. Agradecer a todos vocês. Continuem aí comentando, curtindo as nossas postagens para a gente poder trazer mais conteúdo. E aí eu vou deixar depois lá no Stories uma caixinha de pergunta para vocês colocarem dúvidas que vocês têm em relação à nossa fé, em relação à nossa igreja, em relação àquilo, né, o que podemos
melhorar em nós para ser melhor para Deus, para nós mesmos e para o próximo. Deus abençoe vocês. Até mais.